Então, esse outro vídeo, eu quero falar do diagnóstico, né? Tentei me apresentar no primeiro, esse aqui para falar de como foi meu diagnóstico na década de 90, 95. No Brasil, na Bahia, apesar de meus pais terem alguma condição porque assim, a gente era atendido em bons hospitais, eu levei muito tempo, porque dos 13 anos aos 17, eu tinha muita dor abdominal e naquela época os gastroenterologistas pegavam aquela garota que tinha dor muito alta, muito magra, estava entrando no mundo da moda na época, minha mãe sempre me incentivou a isso, então era muito alta, muito magra, então tava tudo a ver, inclusive de desfilar e tal, mas era muita dor que eu tinha. Estudava muito, sempre fui uma aluna esforçada, não vou dizer boa aluna não, porque não era tão assim, né? Mas era uma aluna muito esforçada, e atrapalhava os meus estudos, enfim, eu tinha dor, tinha diarreia, era normal e começou de uma forma súbita. Então, o que aconteceu? E os médicos eles disseram, olha, a gente não sabe o que é, pode ser qualquer tipo de verminose. E aí tacaram um remédio de verminose, que é o que acontece. Até hoje, a gente sabe desse diagnóstico, e não é só no Brasil, eu acompanho pessoas aqui na Europa ainda, o protocolo é esse e não está errado. O caminho é, dependendo do que o paciente relata, primeiro atacar como que se fosse eumintos, como se fossem verminoses. Então a gente vai ter a terapêutica de verminose quase que invariavelmente em todos os casos. Dor abdominal e diarreia com sangramento, é muito provável que aconteça isso. E aí, tomei muito remédio de verminose. Acabei usando também, por prescrição médica, muito antibiótico, porque achava que então que era alguma bactéria que não passava nunca, imagina, 2, 3 anos com dor, até que chegou o momento que disse, minha filha, eu acho que você tem é psicológico. Então eu enfrentei isso. Isso foi talvez assim a pior coisa que eu pude ouvir de um médico, porque era como se eu mesma estivesse criando, então assim, vai se resolver. E você falar isso para uma menina de 14, 15 anos, em pleno estabelecer do que quer ser da vida, né, em vestibular e tudo, não foi também uma coisa fácil, muito menos para meus pais, que achavam que eles eram culpados de alguma, enfim, esse drama que a gente, essa minha narrativa é narrativa coletiva de outros colegas aqui que podem estar me ouvindo. E aí o que aconteceu foi que eu continuava a sentir dor, continuava a ter diarreia, isso impedia muito a minha vida social, até que fazendo na época pré-vestibular, eu tive uma dor absurda, fiquei sem defecar por 3, 4 dias, sem evacuar. Imagina a pessoa que tinha diarreia várias e muita dor, a barriga simplesmente começou a aumentar, até que eu tive um desmaio em casa. E 3 dias sem ir no banheiro, comecei a vomitar e o vômito era fecaloide. Começou a sair resíduos de fezes naquele vômito. Minha mãe me levou correndo para o hospital. Chegando lá, os médicos disseram, olha, a gente não sabe o que ela tem. Vamos fazer aqui aspiração gástrica e tudo mais para ver o que tem dentro. Porque a apendicite não é, embora eu sentisse muita dor no lado esquerdo, no lado direito, não sei como é que vai aparecer pra vocês, viu? Que eu não tô acostumada a ser direito ou esquerdo, mas era do lado direito, daqui abaixo do umbigo, do intestino. E aí, não é apêndice, mas vamos fazer uma videolaparoscopia, enfim. Fiquei internada dentro do hospital sem saber o que tinha, porque eu estava realmente subnutrida, muito fraca, muito desidratada e com uma infecção generalizada, porque com essa coisa das alças intestinais estarem inchadas, edemadas, né, com edema muito inchadas, enfim, acabou vazando um pouco de conteúdo fecal por alguma abertura que eles não sabiam onde era, enfim, tive uma infecção generalizada e tal, e aí eles tiveram que me tratar de tudo, nutricionalmente, em termos de infecção, em termos de tudo, meus níveis sanguíneos, albumina, tudo tava muito baixo. Eu praticamente fiquei 6 meses dentro do hospital. Até que um médico foi contactado dentro de vários gastro do hospital mesmo, e disse, não, o que essa menina tem pelo padrão é doença de Crohn. Com certeza, vamos fazer agora exames de imagem. Foi aí que eu fiz a minha primeira colonoscopia, aos 17 anos. E nessa colonoscopia foi que se diagnosticou que havia
um contorcer, vamos dizer assim, do intestino, né? Um contorcer nas alças intestinais entre o final do intestino delgado e o intestino grosso, né? Na junção, um contorcer de alguma forma. Eu não me lembro da descrição, era muito novinha, esse laudo eu não tenho todo, mas não tenho histórico, mas foi aí que foi descoberto. E aí, quando eles viram que tinha isso, perceberam que estava muito mal. Me prepararam para a cirurgia. Depois de 6 meses que eu entrei no hospital, abriram minha barriga e tiraram mais ou menos uns 50 centímetros entre intestino grosso e intestino delgado e viram que estava necrosado dentro de mim. A partir de então eu tive o diagnóstico e foi me prescritas as medicações imunossupressoras e medicações anti-inflamatórias específicas, né, com substâncias que a gente conhece, como a mesalazina e tal, que a gente vai falar mais pra frente em outros, mas é só para vocês entenderem um panorama que foi assim, na década de 90 era desse jeito. A má notícia é que hoje em dia, em várias partes do mundo, o diagnóstico não é fácil, continua do mesmo jeito. Muitos, até hoje, aqui na Europa, eu vejo com esse descritivo como eu, que levam de 3 a 4 anos para conseguir um médico que identifique, porque essas doenças não são fáceis. Então, quando a gente ouve falar aí, tornar visível o invisível, um dos motivos, sem dúvida nenhuma, para que esse grito seja ouvido é por conta desse lapso temporal tão longo para o diagnóstico. Eu perdi muita coisa e depois consegui ganhar muita coisa a partir da consciência de ter uma doença, de que eu podia fazer muito por mim e por outras pessoas, tá bom? No próximo vídeo vou tentar falar mais um pouquinho e fazer alguns agradecimentos também.